Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo da Caruso Lounge e hoje é um vídeo muito especial, vamos falar do 22º Festival del Habano. E quem está com a gente aqui, duas personalidades importantíssimas nesse mercado da Habanos, tituladas internacionalmente, Walter Sais, campeão mundial Habano Sommelier, e Hombre Habano 2022, 2020, ó, já está no futuro. 2020, Alexandre Avelar. A gente vai falar um pouco sobre como foi a 22ª edição do Festival del Habano e a gente queria, pessoal do canal, saber de vocês como foi essa edição. Então acho que a melhor coisa é a gente começar o dia a dia. É um festival que tem duração de 5 dias. Então, segunda-feira temos aí as primeiras atividades. Eu voltaria um pouquinho antes, segunda-feira, né? A gente, na verdade... Falar da degustação que teve no... E falar um pouquinho, até voltar em domingo, porque Exato, na verdade, para as pessoas que vão no Festival del Habano, é importante saber que você tem um contexto, tem que chegar, é importante você chegar no domingo, ou quiser chegar um pouquinho, também não tem problema, mas no domingo começa o credenciamento. Então, que para alguns é um pouquinho turbulento, porque é muita gente chegando no Palácio de Convenções. Então você tem que chegar cedo, se organizar. Algumas vezes você chega ali, então por ser muita gente do mundo inteiro, você tem que organizar onde a mesa que você vai sentar, você pode trocar lugares na sua mesa, e é nessa oportunidade. Então eu voltaria só nessa Sim, não, é domingo, bem lembrado. Tá? Né? Lembrando que o credenciamento não fica aberto só no domingo, né? Ele não funciona só no domingo, ele funciona, na verdade, começa no domingo, mas ele vai até sexta-feira. Então... Mas se alguém chegar, por exemplo, na segunda-feira, já acaba perdendo as atividades, que Sim. O início é a partir de 10 horas, né? Esse ano começou às 10 horas com a conferência de imprensa. Certo. Que é tradicionalíssimo e para mim, para a gente que trabalha nesse meio também é muito importante, na verdade para os aficionados em geral, porque é onde você apresenta os números da Habanos, né? A Habanos apresentou um crescimento em vendas de 2% nesse ano e um lucro de 531 milhões de dólares. Eles não têm mais falado em números de unidades produzidas, eles sempre dão um número de crescimento de vendas e o valor, né, de venda. E também a apresentação em primeira mão de todos os lançamentos que a Habanos está preparando para o ano de 2020. Que também vão ser apresentados para o público durante os dias, e a gente vai falar de cada um deles aí dia a dia. Depois dessa coletiva de imprensa, você tem aí o primeiro campeonato, que já se tornou aí uma tradição, já está no terceiro ano, que é o Habanos World Challenge. Para o pessoal que não sabe o que é o Habanos World Challenge, Velar, comenta um pouco, até porque o Alexandre está como jurado do concurso. Sim. Como é que é esse campeonato, esse concurso, esse campeonato? Como é que funciona? Essa é uma competição muito importante, né? Uma competição recente, ela tem 3 anos, a gente está na terceira edição dela. E ela é uma competição interessante porque ela é uma competição aberta a todo mundo que fuma charuto, né? É uma competição voltada para os entusiastas, para as pessoas que gostam de charuto. Então ela é uma competição que permite com que todo mundo tenha a possibilidade de representar o seu país em Cuba. Essa é uma competição que ela tem a primeira fase, ela acontece, tem as preliminares no país, a gente teve aqui no Brasil também, mas lá em Havana a preliminar ela acontece na segunda-feira, logo após a conferência de imprensa, e nessa competição você tem, nessa parte preliminar, você tem primeiro uma prova escrita de conhecimento, depois você tem uma degustação às cegas de 2 charutos, e depois você passa na parte da tarde já para uma demonstração de corte e acendimento do charuto e depois uma apresentação do que eles falam do Habanos Moment, que é o que eles tentam vender como um novo conceito. O Habanos Moment, como eu costumo falar, nada mais é que um momento seu de degustação, que seja uma ocasião, você saindo do trabalho, você com um amigo, você mesmo em casa, até às vezes sozinho. Mas é interessante falar que essa competição se faz em duplas também. E dentro dessa apresentação, você apresenta uma harmonização também de um charuto com uma bebida. E muita gente coloca até às vezes uma comida, um tiragosto, um doce, alguma coisa assim para fazer essa degustação. Até fazendo um adendo, um adendo que você colocou, é importante colocar, como você bem explicou agora, que a competição é em dupla, né? Então as pessoas têm que entender que forem participar dessa competição, desse campeonato, que as duplas têm que se interagir. Tem que ter uma interação, não pode ter, na minha opinião, não pode ter um desbalanceamento, né? Que um componente está muito além de conhecimento, o outro muito aquém. Acho que tem que ter uma competição, tem que ter um estudo preliminar junto, um estudo prévio junto, para que ali no dia
do Mundial, quando você se classificou para o Mundial, você esteja um trabalho em equipe. O trabalho em equipe é um trabalho entrosado, é um trabalho que vá para frente, que os dois ali cresçam juntos na competição. E a função de ser em dupla é justamente essa, né? As duas pessoas demonstrarem o conhecimento sobre o mundo dos abanos. A gente teve esse ano 5 times competindo lá em Cuba nessa preliminar. A gente teve uma equipe do Brasil, né? Foi muito bem representado aí com o Serginho Zimmermann e o Cláudio Rassi, que representaram lá o Brasil, e além da equipe brasileira, a gente tinha uma equipe do Chipre, da Polônia, do Líbano e dos Emirados Árabes, especificamente de Dubai. O Walter, você que já participou do Habano Sommelier e tem acompanhado, como é que são concursos totalmente distintos, mas a tua visão do que você assistiu, das apresentações, o pessoal estava preparado, o nível de informação que eles passaram para o público que assistia, como é que você viu aí as duplas no geral em termos de apresentação? Vamos lá, uma pergunta intrigadora. Capciosa. Eu penso assim, as duplas que se apresentaram, eu não assisti o campeonato que aconteceu no Brasil, eu não estava no Brasil, mas em Cuba eu assisti. E obviamente que as duplas estavam ali preparadas, estavam bem preparadas para a competição. Mas eu sou um pouquinho mais exigente quando eu penso assim, quando você quer participar de uma competição, então você tem que entender, você tem que virar o botão dentro de você, né? Eu estou competindo. Então competindo para mim, a palavra competir, ela deixa de ser uma coisa de brincadeira, de prazer ou de lazer e passa a ter um peso a mais. Não que você não possa ter prazer, não possa ter lazer, não possa ter... Esses momentos são intrínsecos a tudo isso, mas a competição leva a algo a mais. Então, assim, você tem que se preparar além do que eu senti das duplas lá. Por quê? Porque ao final tem as perguntas que vocês fazem para as duplas, que são perguntas aleatórias. Sim. E praticamente as duplas sempre davam algumas escorregadinhas e algumas perguntas que para mim foram não são tão básicas, mas também não são tão assim, avançadas, mas são perguntas que praticamente todas as duplas eram uma derrapada. Sim. Né? Então, assim, Vitolaro de Habano, o cara que quer participar de um campeonato desse, ele tem que saber isso decora, não tem conversa, ele tem que conhecer o Vitolaro, ele tem que conhecer cepo, tem que conhecer medida, tem que conhecer as 27 marcas, até porque é uma competição. Se de repente o cara te pergunta, o Corona da marca que você está apresentando, o cara pode mostrar um pouquinho mais de conhecimento e falar, dessa até aqui também, dessa vitola, tem essa e essa saída, ou seja, você pode demonstrar um pouco mais do conhecimento afinado. Então isso eu acho que ainda faltou, acho que as duplas que estão participando ou que querem participar desse Mundial tem isso como princípio, tem que ter um estudo muito mais apurado, muito mais afinado, porque é uma competição, competição mundial. Agora, competição por competição, eu acho que é esplêndido porque assim, você envolve um país, né? No Brasil, aqui a movimentação que aconteceu aqui em razão dessa competição foi muito legal. Foi muito grande, foi muito bacana. E esse é o principal foco dessa competição, é fazer com que a cultura do charuto se expanda, que as pessoas busquem mais informação sobre os charutos, busquem marcas diferentes, bitolas diferentes, porque normalmente o fumador, né, a gente fala no geral, ele está acostumado com determinadas marcas de preferência e bitolas de preferência. E a competição é legal porque a Habanos tem 27 marcas. Né? Tem marcas maravilhosas, né? E às vezes marcas... As 27 marcas são maravilhosas. E tem coisas maravilhosas, exato. E tem bitolas, às vezes, que não são de uma marca menos conhecida, ou às vezes uma bitola menos conhecida dentro de uma marca conhecida. E são charutos fenomenais e tem o seu momento para isso. Então a competição é muito legal nesse sentido de fazer com que as pessoas busquem informação, conheçam mais sobre os habanos, bitolas, marcas, etc. E o que vale sempre lembrar também, até no nível de exigência, você está falando aí também com conhecimento de um sommelier campeão, mas é uma competição voltada a entusiastas, né? Então, assim, naturalmente, você tem que ter um conhecimento, mas não é um conhecimento profissional, é um conhecimento de uma pessoa que gosta. Mas por que não estudar um pouco a mais, sempre, né? Não, o estudo é sempre importante, que a ideia da competição é essa. Mas só para mostrar um pouquinho da diferença, até porque às vezes para muita gente a competição fica um pouco na cabeça, o sommelier é igual a Habanos Rothschild, não, são competições totalmente diferentes, completamente diferentes. Uma voltada para um profissional e outra voltada para gente que gosta de charuto em geral. E até lembrando, né, Alexandre, que
eu sou profissional, eu estudei muito isso, mas eu sou advogado tributarista, né? Então, quando eu comecei com tudo isso, eu também era um entusiasta. Sim. Então, eu fui além, porque eu tenho dentro de mim a competição. Quando alguém fala, vai começar uma competição, eu falo, deixa eu ver se eu vou entrar ou não, porque eu sou meio problemático com competição. Se eu vou competir, eu tenho que ganhar, cara. É uma coisa assim que é uma doença, de repente, que eu tenho dentro de mim, que não sei se vai ser curada, né? Mas, então, eu tenho muito muito dentro de mim. E falando das 27 marcas, até importante, como a gente está fazendo um vídeo técnico também, quando falamos das 27 marcas, muita gente fala assim, marcas melhores, as marcas piores, ou as marcas mais baratas, as marcas mais caras e tal. Hoje a Abanos classifica isso dentro da cartilha dela, basicamente como marcas, você tem quatro grupos das marcas. As marcas globais, que não são 6, são 7, né? Você tem o Rossel Piedra ali também, que incorpora. Você tem Coíba, Monte Cristo, Romeu e Julieta, Partagás, AT Upmann, ou H Upmann, como a gente fala aqui, ou de Monte Rei, e tem o Rossel Piedra. São 7 marcas globais, ou seja, marca que você vai encontrar em vários países. Tem as marcas de especialidade, que são 3 marcas, né? Um exemplo dessa marca é o Trinidad, é uma marca de especialidade, o Coaba também. Então, marcas de especialidades. Tem outro grupo, que é o terceiro grupo, não é porque um é melhor que o outro, mas só elencando agora o terceiro grupo, são marcas que você vai encontrar em alguns países, mas em vários países, mas não globalmente. Você vai encontrar em vários países. Tem marcas que você vai encontrar somente em alguns países. Aí você vai falar o seguinte, Walter, mas essa classificação sua tá meio maluca. Não, eu estou seguindo a cartilha de Abanos. Esse é exatamente os nomes que eles colocam. Marcas que você vai encontrar em alguns países, porque é difícil você encontrar, como o Juan Lopes, está nesse grupo. Você tem marcas que você vai encontrar em vários países, ou marcas de especialidade, ou marcas que vai encontrar em praticamente todos os países, as marcas globais. Então, e as 27 marcas, na minha opinião, são todas da mesmo calibre, da mesma qualidade, do mesmo potencial de fumada, e não tem charuto bom ou ruim, cara. Tem aquilo que vai pro meu paladar, tem aquele que vai pro seu paladar, tem aquilo que vai pro paladar da pessoa que está nos assistindo. Então, assim, não existe charuto bom, charuto ruim. Cara, como não existe mulher feia, mulher bonita, como não existe bebida boba, o que existe é aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que está dentro do seu perfil de sabor, do seu perfil aromático, aquilo que você, ao fumar, sente o prazer naquele momento e naquela ocasião com aquele certo produto. O ponto que você tocou aí muito bem lembrado, e é muito importante esclarecer, porque às vezes as pessoas têm essa ideia de Monte Cristo, Partagás, vamos dizer assim, as 6 marcas globais, né, tirando aí o Rossel Piedra, que é... Inclusive a Abanos mudou no ano passado a classificação, o Rossel Piedra caiu, porque agora eles têm a classificação marcas globais e marcas de portfólio. E aí a portfólio tem de valor, de volume e especialidades. Então você tem essa outra classificação, mas o conceito é esse. Isso. Mas o que eu falo mais importante é que as pessoas tendem a vincular que Monte Cristo, Coíba, Partagás, Royo, H. Upmann e Romeu e Julieta são as melhores marcas de Abanos. Na verdade, não são as melhores, são classificadas como globais porque você encontra em qualquer mercado que você for. Mas todas as 27 marcas da Abanos, que são produzidas pela Abanos, elas têm a qualidade, você tirando aí as marcas de volume, que ela tem uma leve diferença, mas se você pegar as outras marcas, todas elas têm a mesma qualidade. Sim. E você vai mudar um pouco do perfil de sabor. E como eu sempre falo também, eu faço muito a comparação do charuto com o vinho, porque é diferente do cigarro que o cara fuma uma marca de cigarro a vida inteira. O charuto, você tem um charuto adequado para cada momento, para cada hora do dia, para cada bebida que você vai harmonizar. Então, o legal do mundo do charuto é essa diversidade, né? Porque a gente experimenta charutos diferentes, com perfis de sabores diferentes e de acordo com necessidades. Ninguém fica preso numa marca só. Isso é muito bacana. Bom, então, para finalizar esse assunto, que está uma conversa muito técnica e aprofundada, provavelmente, o diretor me passou aqui que não existe ainda o 100%, mas talvez tenhamos, vamos usar a palavra, talvez tenhamos aí o Concurso Brasil, e aí fica a dica para você, estude, porque o sarrafo está subindo. Já estamos, se realmente acontecer o concurso em Cuba, vai ser a 4ª edição e você já não dá mais para considerar, como você falou, tem uma diferença muito grande entre a Abanos Sommelier e o World Challenge, mas quem está indo para o World Challenge, como o Walter falou, não está indo para competir, ele vai para ganhar. Então, estude porque é fundamental. Posso também falar? Estude também por conta da cultura do tabaco. Sim, exatamente. Não só para tirar 10 na prova. Isso, estude porque é gostoso quando você pega um charuto, saber um pouquinho da marca, saber um pouquinho da história, saber um pouquinho do território do sabor, é uma fortaleza suave, é uma média, ou seja, qual tipo de tabaco que está ali, qual tipo de aroma, ou seja,
é legal o estudo por conta Sim, disso também. Eu acho que é muito exatamente. bacana, acho que faz parte, isso bem bacana. Isso. Bom, primeira etapa do concurso, campeonato, competição terminada. À noite você tem a primeira festa, primeiro evento, que foi uma noite dedicada à marca Bolívar. Sim. Contem aí como foi essa festa e falar um pouco mais sobre esse charuto. Vou falar da noite já, só gostaria de fazer um adendo antes também, a questão da feira comercial, porque ela começa ali, já tem uma movimentação Sim. a partir das 2 da tarde, então você que está ali assistindo o Habanos World Challenge, você quer olhar um pouquinho pela feira, você já pode ir na segunda a partir das 2, antes você consegue também, mas está um pouco tumultuado, às 2 horas é a abertura oficial dessa feira, então você consegue visitar vários stands de umidores artísticos, umidores manufaturados assim, coisas maravilhosas em termos de umidores, guaiabeiras, você tem o stand da guaiabeiras, tem algumas marcas de charuto já apresentadas no stand da Habanos para você conhecer os novos lançamentos que eles apresentam, né? Como nós estávamos conversando antes, eles Lembrando que você pode comprar várias coisas, menos os charutos. Menos então, os charutos. Os charutos estão só em exposição. Só em exposição. Então é uma feira bem bacana que eu sempre recomendo quem está ali com um tempinho, gosta da vitofilia, ou seja, de verificar, gosta de colecionar anilha, então tem vários estandes, tem alguns estandes de anilhas ali que você pode visitar, anilhas de mais de 100 anos ali, você tem expostas, então isso é muito bacana. E agora vamos um pouco para a noite. Né? A noite, como foi a noite dedicada a Bolívar, né? Dedicada a Bolívar, foi apresentado o Bolívar Reserva, Cossecha 2016. Esse formato é um formato que a mim me agrada muito, é uma campana, né? Uma campana de vitola de galera, tem 52 de cepa por 140 milímetros, e para mim esse Bolívar tem um caráter especial, porque por ser figurado, você consegue dar uma intensidade a mais na sua fumada. Ele já é uma fortaleza forte, ou seja, na classificação, ele já está classificado na cartilha de Habanos como uma fortaleza forte, a mais alta fortaleza dentro de Habanos. Só que quando você fuma um figurado, se você cortar ali muito pouco, o pessoal fala muito da média são 3 milímetros, você cortar 1, 2, se puder brincar com esse corte, você vai potencializar a sensação de fortaleza, que é o peso em boca, e ou seja, um pouquinho mais a estrutura do charuto, né? Você falou reserva. O que é o reserva para o pessoal que não está familiarizado com esse termo? Reserva, bacana, muito boa pergunta. O reserva, onde você tem reserva, gran reserva, você tem várias classificações em Habanos. O reserva é quando você tem o tabaco é processado, é curado, fermentado, e ele vai para o aninhamento, para o envelhecimento, tá? O reserva, ele tem que ficar pelo menos 3 anos as folhas de tabaco envelhecendo antes de ser torcido o charuto, tá? Esse é um reserva. Então, quando você compra um reserva, esse Cossecha 2016, as folhas são daquela Cossecha, uma outra coisa importante, né, de falar, não só 3 anos de envelhecimento, mas você consegue dizer que num reserva Cossecha 2016, todas as folhas que integraram esse charuto do Bolívar serão de 2016. O que você não pode falar, por exemplo, numa edição limitada, tá? Você não pode falar em outras edições limitadas ou outras classificações, mas num reserva e no Gran Reserva, você tem o que a gente chama no vídeo um milésime ou um vintage, você tem exatamente o ano que aquelas folhas vieram, eles ficaram 3 anos envelhecendo, depois disso você torce o charuto e aí você apresenta a reserva para o mercado. O Gran Reserva são 5 anos, o mínimo de 5 anos de envelhecimento do material antes de torcido. Então esse seria o reserva. Um ponto interessante para ressaltar também é que foi a primeira vez que saiu na série tanto o reserva quanto o Gran Reserva, mas no caso estamos falando da reserva, que uma marca não global, que foi uma marca de portfólio entrou. Sim. E para mim, eu sou particularmente um grande fã de Bolívar e eu acho que no geral o Bolívar agrada muito os brasileiros, né? Não é à toa que a primeira edição regional dedicada ao Brasil foi o Bolívar Redentor. E para mim, eu considero que muitos amigos que fumam bastante, têm um bom conhecimento, como a Belicoso Fino sendo a bitola mais icônica da marca Bolívar, talvez a mais representativa dentro da marca Bolívar. Né? O evento, eu queria que você falasse, a apresentação do charuto, parece que o charuto veio do céu,
hotel, num balão? Onde que foi o local e como é que foi a festa? O evento, uma coisa que, para fazer uma ponderação aqui antes, que é legal, a gente vê que eu tive a oportunidade, já tenho acompanhado o Festival de Alabama há mais de 10 anos, e a primeira vez, no ano passado, eles começaram a dar uma mexida e a dar uma trabalhada em termos de surpreender, porque o festival naturalmente tende a ficar muito parecido porque é no mesmo país, são mais ou menos os mesmos lugares, então eles têm buscado coisas diferentes. E no ano passado já teve uma melhora muito grande e esse ano foi uma coisa assim que realmente eu acho que encantou todo mundo. Emocionou, mesmo quem está muito participando. Emocionou. Vocês estão vendo aí algumas imagens, a parte que ela chegou foi no Clube Havana, né, que é um clube icônico lá de Cuba, era o Biltmore Yacht Club em Havana antes da Revolução. Então era um clube de praia que era frequentado pela alta sociedade de Cuba, então o clube é muito bonito. E eles fizeram um balão com uma bailarina fazendo coreografias. Sim. E estava uma coisa realmente de arrancar aplausos dos participantes, porque estava muito bonito. E ela chega para abrir oficialmente à noite, ela chega com a caixa e entrega a caixa na mão do Leopoldo, que é o vice-presidente comercial. Tenta imaginar o balão voando ali, isso vai, né? vai passar umas imagens para a turma ver, mas foi uma coisa realmente linda. À noite estava guardadas muitas surpresas também durante a noite, mas o legal também é que essa pessoa do balão, como vocês vão ver aí nas imagens, ela passava também pela festa, né? O balão subia e baixava e ela tocava a mão dos participantes e subia de novo, tocava a água lá da piscina do Clube Havana, então foi realmente uma noite que surpreendeu muito pela qualidade, né? Isso é importante também falar que é uma festa, é o primeiro evento, a primeira noite, né? Do festival. E nessa noite você tem lá um jantar à disposição, você tem alguns tipos de comida que você pode ali se degustar e se desfrutar um pouquinho dessas comidas. Algumas bebidas, tem vinhos, ou seja, é uma noite de confraternização, é uma noite de você apreciar bons charutos, é uma noite de você ali ter a recepção e a apresentação, que foi apresentada pelo presidente, né, pelos presidentes da Havana, tanto o espanhol quanto o cubano. Sim, é uma noite que vale muito a pena para quem é o apreciador, o aficionado do charuto, do habano específico, estar lá presente para sentir esse momento. Sim. Muito bom. Bom, segundo dia, terça-feira, ele é dedicado à visita às plantações. Tá? Você chegou a acompanhar, conta como foi aí o tour desse ano, porque eles procuram também sempre dar uma variada, os locais. Isso, é uma coisa muito especial também que eu vou compartilhar com vocês agora, porque foi a primeira vez que eles levam os participantes para uma plantação fora de Pinar del Rio. Então, assim, Pinar del Rio, onde está a Vuelta Barro, é algo que é muito assim emblemático. Todo mundo que fuma um habano ou que se aprofunda um pouquinho nesse mundo sabe que Vuelta Barro é o berço, né? É onde sai o melhor tabaco, só que as pessoas, por isso que eu falo de estudar um pouquinho, né, que é uma coisa bacana. Hoje você tem basicamente 4 regiões tabacaleiras, 4 regiões, você tem várias sub-regiões ou várias zonas, mas 4 regiões de tabaco dentro de Cuba. Uma delas chama região de Partido. Essa região de Partido, ela se expande um pouquinho por alguns municípios, mas o principal dentro dessa região é Artemisa, e dentro de Artemisa, tá? Como um pueblo, vamos colocar assim, um povoado ali, se chama San Antônio de los Baños. Então, em San Antônio de los Baños, ele tem um clima, um terroir diferenciado, ali é plantação quase que 100% para capa. Então, quando você vai até lá e verifica as plantações, checa a plantação e visita, você vai verificar que praticamente 100% é tabaco plantado com a tela de tapado, ou seja, não é tabaco ao sol, você tem a tela de tabaco para proteção solar, ela faz uma retenção solar de 30%, o que a tela que Cuba utiliza é de 30%, não que todas as telas sejam esse tipo de retenção, ou seja, passa 70%, mas retém 30% nessa tela, e as folhas são muito maiores, são muito mais sedosas, elas ganham um tamanho, uma formosidade, assim, inigualável. Então eles nos levaram a essa plantação. Eu, no caso, fui para 2 plantações em Partido. Eu estava no grupo do pessoal da imprensa, né? Então foi muito bacana, porque quem estava no grupo da imprensa foi numa plantação de Partido, que foi excepcional, mas depois eles levaram em uma outra. E o que é importante? Cuba tem uma forma diferenciada de processamento da folha de capa. Então você não faz a curação
a curação, né? A cura. Eu não gosto de falar secagem, tá? Porque o processo de secagem é um processo que você... Imagina você pega uma folha, seca, após ela vai quebrar na sua mão se ela estiver seca. Então você tem o quê? Tem uma desidratação da folha, que é o processo de curação, não é secagem, é uma desidratação da folha. Então eles fazem a desidratação das folhas em câmaras especiais, são casas de tabaco especial, todas seladas, tá? E que trabalha com material, hoje em partida eles levaram pra gente, ou seja, o que condiciona essa casa? Uma folha de capa leva, em média, nessa curação de 15 dias a 22 dias, tá? Ela tá curada em 22 dias. E esse processo de curação é todo controlado. Ou seja, é ar-condicionado, é temperatura, eles controlam temperatura, umidade e outros, não só temperatura e umidade, e outros elementos que faz com que em 20 dias, em média, essa folha esteja curada, mantendo todos os elementos de sedosidade que faz parte dessa folha. Então, assim, a gente teve essa potencialidade, o prazer, a satisfação imensa de estar lá presente e verificar isso, que geralmente eles não mostram isso nos festivais. Eles mostraram no festival para todo mundo que foi visitar, teve a oportunidade de visitar essa parte, e todos alimentados, todos, pelo menos os que nós vimos lá, alimentados com energia solar. Então, energia solar, ou seja, foi algo assim muito, na minha opinião, muito moderno no mundo do tabaco. Uma informação importante também para agregar, que você falou a questão da capa, né? E todo mundo, no geral, tem aquele conceito que o habano, ele é 100%, o habano, né, o charuto cubano premium, ele é 100% feito com folhas de Vuelta-Barro. Sim, e, na verdade, essas folhas, né, de Pinar, da região de Pinar, Vinhales ali, você tem as folhas que vão compor o miolo e o capote, algumas capas. Hoje, essa produção da zona de partido, aí, como você bem falou, ela é responsável entre 60% e 70% da produção de capas do habano hoje. Como a capa, a gente fala que a região de Vuelta-Barro é o melhor tabaco, é o melhor terroir para o charuto, como o miolo do charuto é o responsável aí pela quase a maioria obviamente, né, mas quase a totalidade do sabor do charuto, ainda se mantém dentro daquela região que é considerada como o melhor terroir de tabaco do mundo. E um outro ponto interessante também foi que essa visita, do ponto de vista dos participantes, foi uma visita mais agradável, né? Porque antes, no festival, a gente ia para Pinar del Rio, que é uma viagem longa, demora umas 2 horas mais ou quase menos. 3, né? Vai de ônibus, né? Então vai um pouco mais lento, vai quase 3 horas. Então você tem aquele todo deslocamento, você acorda 5 horas da manhã para ir para a plantação, 3 horas de viagem, chega lá na plantação, aí depois tem um almoço, volta, o pessoal acaba voltando no final do dia. À noite mesmo. Então foi muito legal porque foi uma visita mais rápida e mostrou uma parte realmente que foi uma novidade nesse festival, né? Sim. Muito bom. E só para complementar, durante alguns anos, nós sabemos aí, as pessoas que estão bem envolvidas nessa parte do tabaco, sabe que Cuba não é o problema de Cuba, mas teve um problema de mudança climática mesmo, e Cuba foi muito afetada com chuvas, com questão de climática, de mudança global. E então teve muitas plantações muito castigadas lá. E gera essa lenda, Cuba a capa não tem capa agora e não sei o quê. Em resumo, o que eu vi lá foi algo assim, de outro mundo, os campos cheios de tabaco lindo, folhas grandes, com todo aquilo que um habano merece. Então, assim, se alguém tem aquele preconceito ou ficou com alguma coisinha em relação a Cuba nos últimos anos, preste atenção de novo, porque isso geralmente nos foi mostrado e a gente conseguiu visualizar que a natureza está bem a favor do habano. Se em algum momento deixou de ser alguma coisa ali, agora está de volta. Então a natureza está totalmente a favor, essa questão climática, plantações maravilhosas. E é isso aí. Depois vocês vão no meu canal lá também, fazer um promotion aqui, né? Depois vocês vão no meu canal, o editor coloca aqui no Walter Sais lá no YouTube, vai no meu Instagram. Pronto. Também, tá tudo muito lá, tá tudo bem colocado lá também. Muito bom. Quarta-feira, voltamos para o Palácio de Convenções. Você tem a feira comercial, lembrando que é de segunda a sexta que ela funciona, então você pode ir qualquer um dos 5 dias para circular por ali, mas quarta-feira é quando começa o seminário. Como foi o seminário esse ano? As apresentações, quais foram os temas? Então, eu trouxe a colinha aqui justamente para a gente só falar um pouquinho do seminário. São vários seminários, né? Na quarta-feira você começa esses seminários, então eu vou pegar a colinha.
Então a inauguração começou às 9h30, com a inauguração do Seminário Internacional, onde alguns participantes que adquirem esse pacote com o seminário podem participar. Não é aberto a todas as pessoas, que depois nós podemos falar um pouquinho no final, né? O festival, por mais que a gente fale, o festival ele é um só, mas você também tem algumas partes que você pode adquirir, outras partes que você não pode, que são limitadas, né? Ele é modular. Então o seminário iniciou às 9h45, né, com uma conferência magistral de abanos e outras marcas, né, e as marcas de abanos, onde foi falado de abanos, das marcas, da evolução. Foi um seminário muito agradável, muito diferenciado. Eles sempre colocam algo muito impactante, e esse para mim teve muita qualidade nesse seminário. Depois nós tivemos, das 10h45 às 11h15, a apresentação do perfume Monte Cristo. Esse é importante. Quer ficar cheiroso? Compre esse perfume que vai ser interessante. Mas foi apresentado também como parte do Seminário Internacional. Depois nós tivemos a clássica aula magistral de torcido do Habano, ou seja, todo ano nas quartas-feiras, ou seja, nessa parte do seminário, eles ensinam como torcer um tabaco, como torcer um Habano. Então, assim, todo mundo recebe o seu material, as folhas que vão fazer o componente da tripa, o capote, a capa, e ali tem uma pessoa, um torcedor profissional, que está ali refletido nos telões, você consegue verificar ele torcendo, e você tem a possibilidade de também torcer o seu Habano. Qual foi o formato desse ano? Foi parejo. Então foi um parejo. Depois tem o almoço tradicional, que o almoço começa às quartas, ou seja, não tem o almoço incluído no festival de segunda e terça, mas às quartas, quintas e sextas você tem o almoço no El Bucan, maravilha. Depois do almoço, outra conferência magistral, que foi a apresentação do livro El Bello Habano, então, onde ali é um clássico, né? Que essa seria a terceira edição, eu tenho a primeira e a segunda, essa foi a terceira edição, é um livro fantástico. E às 15h45 até às 17h, ou seja, no final do dia, teve uma Aliança Habanos. Essa Aliança Habanos foi específica. O que eles fazem na Aliança Habanos? Eles apresentam, nessa específica foi vinhos e charutos. Eles apresentaram vinho tinto tranquilo, na denominação técnica, né, para quem conhece de vinho, é um vinho tinto tranquilo. E colocaram duas amostras de vinho tinto espanhóis com charutos, 2 charutos, um Atiupman e um Trinidad. E aí fizemos ali, eles fizeram a apresentação do vinho, fizeram a apresentação do charuto, todo mundo participou desse eu gosto de chamar isso de Habanos Moments. Não é o nome técnico, que é o nome técnico é Aliança Habanos, mas é um Habanos Moments ali que você vai ter a oportunidade de degustar o vinho, degustar o charuto. Cada vinho para um charuto eles especificaram, você ali fuma, você pode inverter um charuto com os 2 vinhos, e outro charuto com os 2 vinhos também, e tirar as suas próprias conclusões. E ao longo daquele momento, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho do que eu senti daquele momento. Alguns outros sommeliers também ali teve a oportunidade de falar um pouquinho para outros ouvintes. Então foi uma troca de experiência muito agradável. Então esse foi o Seminário Internacional, esse dia de quarta-feira, né, que é uma coisa muito mais técnica, é para o amante mesmo que quer ali aprender um pouco mais. Você está ali sempre para aprender, sempre aprendendo um pouquinho mais, e se você puder doar também, você pode, nesse Aliança Habanos, não só os sommeliers profissionais, ou eu como campeão mundial pude falar, qualquer um poderia ali apertar o microfone e falar, assim, exteriorizando a sua opinião de forma construtiva. Bom, à noite a gente teve mais uma noite temática, foi em homenagem à Casa del Habano. Casa del Habano é uma franquia da Habanos S.A., lojas, completou 30 anos de Casa del Habano, 60 países, mais de 130 lojas pelo mundo, lojas especializadas na venda dos charutos cubanos, e aí foi apresentado mais um charuto. Como que foi essa noite, Alexandre? Essa noite foi muito legal também, a noite aconteceu no Salão de Protocolo El Laguito, que é numa região, tem uma região de Cuba ali, um bairro, vamos dizer assim, né? E não é nem na cidade de Havana, né? Ela já é uma outra cidadezinha, mas como é muito colado ali na grande Havana, vamos dizer assim. Mas é um salão de protocolo, inclusive ali tem recepções, né, diplomáticas, de qualquer tipo de evento ali. Mas é um salão também, a parte que eles utilizam para fazer esses eventos é uma parte mais focada para um jantar de pessoas sentadas, com mesa. Então a capacidade para esse evento, depois a gente vai entrar nos detalhes de capacidade também, é uma capacidade mais limitada. E foi uma noite muito interessante, como estava celebrando ali os 30 anos da franquia, né, Casa del Habano, eles fizeram meio que uma brincadeira como se fosse os anos 30.
E todo mundo ganhou uma gravatinha borboleta, os homens, as mulheres ganharam uma presilha, Uma presilha, um formato de folha de tabaco. Uma folha de tabaco, e aí a ideia era que todo mundo estivesse usando ali a gravatinha para entrar num clima ali, para fazer mais um atrativo ali para a noite. A noite também foi a celebração de 85 anos da marca Monte Cristo e com o lançamento também de um charuto que é o Monte Cristo Herederos. Ele vai ser um Monte Cristo, um charuto que vai ser exclusivo para La Casa del Habano e para os especialistas em habanos também. Então foi uma noite que todos os charutos distribuídos na noite foram da marca Monte Cristo. Inclusive a edição limitada 2019. Inclusive a edição limitada 2019, né, o Monte Cristo Supremos. E a gente teve a oportunidade depois, ao final, de ganhar uma pureira, né, um porta-charuto da La Casa del Habano com 2 Monte Cristo Herederos dentro também. Aproveito, só para complementar, além do Monte Cristo, que é uma edição Casa del Habano, você só vai poder encontrar esse charuto nas lojas Casas del Habano pelo mundo. Também foi lançado, não nesse jantar, mas foi apresentado na segunda-feira, Juan Lopez Selection, que é uma caixa com 25 unidades. Sim. Também é uma edição de doble anilha do Juan Lopez e anilha Casa del Habano. O Monte Cristo Herederos, ele tem cepo 47 por 162 milímetros e vem em caixas de 20 unidades. Isso. E o Juan Lopez Seleção Especial, ele tem cepo 52 por 170, se não me engano, de comprimento. 170 milímetros, e esse vai ser exclusivo Casa del Habano. Só Casa del Habano, não é Habanos especialista. Uma caixa maravilhosa, branca. Mas esse, no caso, é um lançamento para a Casa del Habano, numa noite comemorativa, mas ele não foi apresentado oficialmente. Só para a gente não perder um dos lançamentos aí. Em comemoração aos 150 anos da E só para fazer um adendo, como nós degustamos aí o edição limitada, tem algumas questões que às vezes me intrigam um pouquinho, de algumas pessoas que conhecem charuto e fazem os vídeos de charuto e são pessoas conhecidas no mercado brasileiro e que às vezes têm o conceito de edição limitada errado, como assim, às vezes chega aos meus ouvidos. Eu gostaria só de então esclarecer uma coisa. Edição limitada, eles começaram em 2000, tá? E vem até hoje. Eles sempre foram lançados em 3 a 5 edições por ano. Inclusive esse ano vai ser uma edição limitada só, que é uma de Partagasa, 2020. Mas não é isso onde eu quero entrar. De 2000 a 2006, uma edição limitada, o pessoal fala, a edição limitada também é um envelhecido, é um reserva, é um gran reserva. O que é a edição limitada? E as pessoas falam, sim, a diferença é que a capa é envelhecida no mínimo de 2 anos, tá? Essa informação é verdadeira? Essa informação é verdadeira. Até 2006. De 2007 para frente, não só a capa, mas a tripa, o capote, ou seja, o charuto inteiro, que é uma edição limitada, ele vai ser inteiramente um material, as folhas de tabaco, envelhecidos 2 anos, tá? E depois você faz o charuto e aí é uma edição limitada. Então, de 2000 a 2000, se a sua edição limitada é de 2000 a 2006, é só a capa. Tá? Se de 2007 até hoje é a capa, o capote e o charuto inteiro, ou seja, o tabaco foi envelhecido antes, tá? 2 anos especificamente, e depois ele é enrolado. Então isso é algo que me irrita um pouquinho, desculpa aí, porque o pessoal fala, e que acha, na minha opinião, assim, quem faz vídeo de charuto tem pelo menos saber o que tá falando, dá uma estudadinha antes, né? Não passa informação errada assim pro público, porque o público confia na gente, pô. Nós estamos passando informação. Então passar informação errada é complicado. A gente tem que pelo menos seguir uma colinha, pegar um cepo, que ficar decorando cepo de tudo também é uma coisa meio maluca, né? Mas se você quer falar do cepo, fala o cepo certo, né? Então já quer falar, usa a colinha, não tem problema nenhum, né? Então, essa é uma coisa de edição limitada. E outra coisa que também é falado, o edição limitada usa uma capa um pouquinho mais escura. Não, a capa do edição limitada são folhas dos pisos foliares superiores, ou seja, planta de tabaco, de sol, eles pegam só o piso foliar superior, o que a gente chama de maduro, tá? E a gente usa, eles fazem envelhecimento e tal, e aí essa folha é usada numa edição limitada. Também não é qualquer folha de capa, tá? Não é uma capa envelhecida 2 anos. A capa são folhas dos pisos foliares superiores, tá? Só isso que eu queria... Para aproveitar o assunto da edição limitada, que foi uma curiosidade, né? Que na história recente aí,
A Abanus estava lançando 3 edições limitadas por ano, com exceção do ano de 2015, que foram somente 2. E este ano eles só apresentaram uma edição limitada. Sim. Tem vários, vamos dizer assim, como não é uma informação oficial, tem várias questões. A Abanus, o ano passado, apresentou nas edições limitadas caixas diferenciadas pela primeira vez, né? Umas caixas mais elaboradas e tal. Mas o grande problema são que essas edições limitadas têm demorado a chegar ao mercado. E aconteceu uma coisa interessante também. O Coiba, no ano passado, o Coiba Talismã, que era uma edição limitada 2017, como ele foi um sucesso de vendas muito grande pela Abanus, a Abanus decidiu relançar o Coiba edição limitada 2017 numa produção também no ano passado. Então já saiu um lote novo no mercado, inclusive a Emporium trouxe desse lote, vocês vão encontrar nas tabacarias aqui do Brasil. E talvez até por uma questão de limitação de matéria-prima mesmo para fazer, porque como você falou, todas as folhas são envelhecidas por 2 anos. Este ano eles só apresentaram uma edição limitada, que é o Partagás Legados, vai vir em caixa de 25 unidades. E muito interessante que eles não apresentaram nem a caixa no material que a gente recebe para a imprensa, né? Não tem nem a caixa para a gente saber se vai seguir a linha daquelas caixas mais elaboradas. Sim. Ou se talvez por um problema de produção eles voltam com aquela produção normal que era a caixa seguindo mais ou menos o padrão das edições tradicionais. Isso que o Alexandre falou é muito importante, porque às vezes eu recebo algumas perguntas lá no Instagram. Eu comprei uma caixa, essa do Talismã, foi a pergunta que eu recebi, a data do carimbo lá, eu tenho uma caixa com o ano X, a caixa com um ano depois. Sim, porque teve um segundo release oficial. Então foi relançado oficialmente. Então a data de elaboração que está na caixa vai ser diferente. Você vai ter que encontrar em 2, 3 anos ali uma diferença, o que geralmente não acontece, né? Você encontra a elaboração no próprio ano, no ano seguinte, em janeiro, fevereiro, mais ou menos. E outra coisa também que eu me veio aqui agora, que é importante mencionar, as pessoas me perguntam, então tá bom, reserva cosecha 2016 agora do Bolívar, então nós sabemos que as folhas todas são do 2016. As folhas foram ali colhidas em 2016, elas foram trabalhadas, isso é importante. Então o reserva e o gran reserva, a data que está lá, a data das folhas que compõem aquele charuto, isso é importante. E a edição limitada 2020, as folhas são de 2020? Não, porque as folhas de 2020 estão sendo colhidas agora, nem foram envelhecidas. Então a edição limitada é simplesmente que aquele ano foi lançado, ele não tem o caráter milesimê, ou vintage, ou caráter de anhada, ou seja, não tem o ano que está ali, é só o ano do lançamento, não é o ano do material, ou seja, o ano da tripa, do capote, das folhas que compõem o charuto, tá? Então é uma coisa também que eu gostaria de importante falar também na questão da safra, né, que você frisou aí novamente do reserva do Bolívar. É interessante falar que a produção é limitada a 5 mil caixas com 20 unidades, então essa não tem mais, não sai de novo. Essa acabou até por causa de uma limitação da safra, como é um tabaco safrado. Né, como você bem falou. E só para fechar a questão também do Talismã, é muito interessante porque também tem essa questão, né? Ele é produzido no ano 2017 e sempre a edição limitada passou um pouquinho ali no ano seguinte, no caso 2018, por janeiro, fevereiro ali que saiu uma produção. E nesse caso específico do Talismã, com uma edição limitada 2017, mas você pode ter uma caixa 2017, 2018 e 2019. Então é muito interessante, pela primeira vez aconteceu isso, né? Bom, estamos chegando ao final do festival, 4º dia, quinta-feira, dia dedicado à visita às fábricas. Quais foram as fábricas visitadas esse ano? Esse ano foi a La Corona e Partagás. Então foram visitadas as fábricas da La Corona e as fábricas do Partagás. Na minha opinião, ou seja, todo ano que eu vou, eu visito as fábricas todo ano. O pessoal, você vai visitar de novo? O que vai ver de diferente? Você sempre aprende uma coisa nova, ou você sempre pega um torcedor novo que está inspirado a te ensinar ali. Então, na minha opinião, esse ano foi assim excepcional em todos os sentidos, porque eles deram uma ênfase maior na organização. Porque é muita gente visitando fábrica. Então, o que acontece? Chegam grupos de 20, às vezes 40 pessoas. E aí o cara que está em primeiro andando no corredor, o cara que está em último não ouve nada, né? Então eles dividiram grupos de 15, 20 pessoas, cada um com um monitor específico. Ou seja, a visita à fábrica foi muito mais enriquecedora.
e organizada. Então eu espero que eles sigam fazendo dessa forma, que a gente possa passar, como foi possível, passar por cada processo. Tem algumas coisas que você não vai conseguir verificar durante o festival, por exemplo, você não consegue verificar recebimento do material, que é uma coisa muito sigilosa deles, que é algo que eu consigo visitar, a gente consegue visitar fora do processo, mas quem vai não verifica algumas partes. Mas basicamente 90% de um procedimento de fábrica foi conseguido ser verificado, máquinas de tiro, torcido, a parte da escorrida, da escolha das cores, ou seja, foi muito bacana essas visitas, para mim foi muito interessante. Não, na verdade eu não tenho muito como acrescentar, porque como eu estava como jurado da competição Habanos World Challenge, eu tive na quinta-feira a preparação, festa, né? Não, tive a preparação para a final do World Challenge, então eu não pude participar da visita nas fábricas na parte da Bom, todo mundo visita as duas fábricas, tem um rodízio dos ônibus, então quer dizer, um grupo de ônibus vai para a primeira fábrica, enquanto o outro vai para o outro, depois faz... Não teve esse ano? Não. Então tiveram que escolher, ou vai para uma ou vai para outra. Na verdade, uma coisa que eu acho que... Então, eu falei que foi muito maravilhoso, mas tem uma criticazinha aí. Isso que o César colocou é muito importante, eu acredito que deveria ser feito porque dá tempo. Tá? Eles saem de manhã por volta das 9 horas, às vezes 8h50, 9h30, mas 9 horas sai o ônibus. Daria tempo de ir numa fábrica, visitar todo o processo e depois ir para outra. Esse ano não. Você não pôde nem escolher, na verdade. O ônibus sai e chega na fábrica. Se você chegou na La Corona, você viu a La Corona. Se chegou na Partagás, você viu a Partagás. Mas o enriquecedor aqui que eu falei foi bem organizado. Mais tempo poderia se visitar das duas, seria maravilhoso, seria uma coisa maravilhosa. Bom, depois da visita à fábrica, os ônibus levam o pessoal de novo lá para o Palácio de Convenções, tem o almoço tradicional, e na parte da tarde foi o tradicional Habanos Moments, onde você tem diversas atividades. Isso. Que aí a pessoa tem que escolher, ou ela consegue fazer tudo? Não, ela também tem que escolher. Você tem uma primeira que foi das 2h30, mas meio que até umas 4 da tarde, você viu uma degustação especial, que essa é um salão muito grande que tem lá, então todo mundo foi para a mesma degustação. De tequila, de destilados, agora não foram vinhos, foram destilados com charutos, tá? Então foi também no mesmo salão que foi o Aliança Habanos do dia anterior, então foi muito bacana que todo mundo degustou a mesma coisa e conseguiu ter a mesma opinião sobre o mesmo item, sobre o mesmo produto. E depois dessa degustação, que eles chamaram de degustação especial, depois dessa teve sim o Habanos, que eles chamam de Habanos Moments, que aí você teve 2 salas, então aí você tinha que escolher qual que eu participo, né? O bacana é que eles também tinha o Tributo 2020, que é um rum que eles fazem especial. Da Havana Club. Então teve uma sala específica para esse tipo de degustação e outra com outros tipos de bebida também, com tequilas. Hoje não, no festival eles priorizaram coisas diferentes, né? Ou seja, saiu um pouquinho do rum, trouxeram a tequila. Então trouxeram outras bebidas ali, outros tipos de destilados para a gente conseguir fazer uma harmonização diferenciada. Então esse foi aí a tarde de quinta-feira. Podemos só fazer um adendo, né, que o diretor até nos perguntou, né, diretor? Que é a questão das marcas. A gente falou que na quinta de manhã foi a visita à La Corona e a fábrica Partagás. Então, para as pessoas que de repente não conhecem, falar, então legal, na fábrica Partagás, vocês foram visitar o processo do charuto da marca Partagás, né? E no La Corona, o que vocês visitaram? Na verdade, não funciona assim. Então, Cuba, desde a Revolução Específica de Cuba, de 59, depois, obviamente, com a mudança de alguns processos, você teve a unificação de fábricas. Você teve várias fábricas. Obviamente, Partagás só fazia Partagás, a Atiupman só fazia Atiupman no passado, só que hoje em dia não. Hoje em dia, a fábrica Partagás, você encontra vários charutos sendo produzidos ali, a depender da demanda. Tá, da Habanos, porque faz parte do mesmo processo, são os profissionais que são treinados pela mesma instituição. E na La Corona, a mesma coisa, tá? Obviamente tem alguns grupos de charutos, algumas marcas que são feitas no La Corona e algumas marcas que são feitas no Partagás, mas a gente não pode especificar, dizer que na Partagás é feito só Partagás, na La Corona é feito só Atiupman, por exemplo, tá? Então pode ser que o Atiupman seja feito na Partagás e o Partagás seja feito na La Corona, isso acontece, tá? Eu já vi isso acontecer. Inclusive, para complementar isso aí, tem charutos, né, Partagás feito em determinada fábrica, tem Partagás feito em outras fábricas. Quer dizer, todas as marcas são enroladas também, às vezes, em mais de uma fábrica. Depende do plano de produção. Exatamente, depende da demanda do mercado, da oferta de matéria-prima, do que eles estão focando naquele ano. Então, tudo isso é uma coisa que, de uma certa parte, dá uma maleabilidade para a Habanos para se adequar à produção do que ela precisa. Não, só fazendo um comentário, eu estou fumando um Coiba Siglo VI que
pelo menos por 10 anos, foi meu charuto número 1, favorito, preferido, seja lá como vocês querem falar. Esse siglo 6 hoje, ele é feito em 11 fábricas dentro de Cuba, tá? Então são 11 fábricas, informação oficial colhida dentro do Instituto de Tabaco. Então assim, 11 fábricas, não é o Coíba é feito no El Laguito, não, é feito no El Laguito, mas é feito em outras 10 fábricas também, tá? Então só uma informação. Bom, chegamos ao ápice e último dia do nosso tour. Sexta-feira começa logo com a final do Habanos World Challenge. Né, como eu falei na primeira fase preliminar, na segunda-feira, a gente teve uma dupla do Brasil, Chipre, Polônia, Líbano e Emirados Árabes. E as duas duplas finalistas, porque a final é somente entre duas duplas, foram Chipre e Emirados Árabes. É legal na competição, para quem tiver na oportunidade de participar do Festival del Habano, porque essa final do Habanos World Challenge é uma coisa totalmente diferente, né? E é uma coisa que a Habanos também tentou, o pessoal pedia muita inovação no festival, e a final ela é muito entretida para o público, porque ela é uma competição, parece muito, lembra aquele passo ou repassa, né? Aquela coisa, é como se fosse um show de televisão. Aparecem as perguntas, a pessoa aperta uma campainha para falar a resposta, né? E isso tudo vai medindo o conhecimento das pessoas. Depois também tem uma degustação às cegas de um charuto. E também nesse caso deste ano, a pessoa depois ela tinha uma oferta de bebidas num bar montado no palco ali que eles estavam se apresentando, e a pessoa, a partir da degustação à cega do que ela estava sentindo naquele charuto, ela ia no bar e ele escolhia uma bebida para fazer a harmonização com aquele charuto da cata cegas. Então isso é muito legal, porque também avalia o conhecimento da pessoa em termos de fortaleza, de perfil de sabor do charuto, o que é a bebida mais adequada para que ela harmonize com o que ela está sentindo. Isso é muito bacana. E também uma parte também que era tipo essa brincadeira de show de televisão, era a pessoa selecionar um tema, né, que aí ia para aqueles grandes temas lá da Habanos, né, que é produção, plantação, cultivo, marcas e lançamentos, que você selecionava aleatoriamente através de apertar a campainha, era como se fosse uma roleta, e aí a pessoa tinha que fazer uma apresentação rápida de um Habanos Moment falando daquele tema que ela saiu. A gente teve uma competição muito legal, foi muito, cada ano a Habanos tem feito melhorias nesse processo, ainda é uma competição nova, e foi muito legal porque a competição tem se mostrado para o público também muito entretida. O campeão desse ano, a dupla campeã desse ano foi Emirados Árabes, né? O Chipre ficou em segundo lugar. E também é legal porque tem uma parte que é um pouco mais técnica, depois os juízes saem para deliberar, e aí 2 sommeliers conduzem uma harmonização também para o público de um charuto e uma bebida, que foi agora eu não estou me lembrando exatamente, mas parece que foi um Romeu e Julieta com um vinho do Porto, não me lembro bem qual, porque eu não estava lá no público, né? A gente saiu para deliberar, mas também teve essa parte também que interagiu o público ali, um pouco uma aulinha mais técnica de um sommelier explicar o que a bebida estava aportando no charuto, aquela coisa toda. Então também foi interessante nessa parte aí. Para as pessoas que estão assistindo também, acho que essa conclusão, esse tipo de campeonato é legal porque não fica só entre eles que estão competindo. A pessoa que está assistindo tem a chance de aprender, porque a pergunta aparece ali, você já sabe a resposta, fala, a resposta é essa. Então você vai ali interagindo, você vai aprendendo, se você não sabe, você pelo menos vai saber a resposta depois. Então é uma coisa que assim, você vai lá para participar, para verificar, para checar, para assistir o campeonato, mas você também vai para testar o seu conhecimento, para interagir, é uma coisa interativa. Bom, depois da premiação do World Challenge, você tem premiação de outros stand mais visitado e tudo mais. E aí o almoço, parte da tarde livre, para o pessoal ter um tempo para dar uma descansada, relaxada. E à noite aí sim vem a cereja do bolo, que é a noite de gala. A noite de gala esse ano foi literalmente a cereja do bolo, né? Foi uma noite também que todo mundo... cor vermelha, inclusive. Todo mundo que a gente conversa, né? A marca homenageada foi a Romeu e Julieta, foi o lançamento da Linha Douro, Linha de Ouro, da marca da marca Romeu e Julieta. E muito interessante que foi a primeira vez que uma marca, né, de linha na Romeu e Julieta saiu no território de sabor médio a forte. A Romeu e Julieta, que tradicionalmente é uma marca de território de sabor médio. Então eles apresentaram 3 bitolas, que era o Hidalgos, Diana, sacolinha aqui, né? O Hidalgos ele tem cepa 57 por 125 milímetros. E ele é um parejo. Gordinho e mais baixinho, né?
Ele tem depois o Dianas com 52 e 145, então ele é um pouco mais comprido, e o Nobles, que é um formato pirâmide, né, um formato figurado, na verdade, com cepo 56 por 135 milímetros. Todos esses 3 charutos da noite vão ser vendidos em caixas de 20 unidades, uma caixa laqueada, bonita, que eles prepararam especialmente para essa nova linha, a exemplo do que eles tinham feito com a Lima 1935 do Monte Cristo também. A noite realmente surpreendeu, foi uma coisa linda, né? Eles fizeram bem dentro do conceito do Romeu e Julieta. Você entrava, era como se fosse um baile de máscaras. Inclusive, você recebia uma máscara para você usar na noite. Algumas pessoas colocaram, outras não, mas a brincadeira foi legal. Tinha dançarinos fazendo apresentações, dançando com as máscaras e com as roupas de época, né? Aquela coisa toda. Foi uma noite que surpreendeu muito, né? Todo mundo, eu acho que mesmo que quem vai no festival e conhece já, porque a noite de gala realmente é uma coisa que surpreende, né? A primeira vez que você vai numa noite de gala é uma coisa realmente que marca. E você surpreendeu. Quem já foi tantas vezes é o mais legal, né? Porque isso realmente você trouxe uma novidade para quem também não tinha que já tinha mais daquela experiência. Então foi uma noite espetacular nesse sentido. Principalmente para você, né? Porque você foi surpreendido aí com uma premiação. Conta para o pessoal o que é esse título Hombre Habano, que eles fazem uma seleção de pessoas e você trouxe o troféu aqui para o Brasil esse ano. Bom, a noite realmente foi muito especial para mim, né? Tem o Hombre Habano, né? Que hoje eles chamam de Prêmio Habano por causa dessa onda também de não falar um homem, porque uma mulher pode ganhar o prêmio também. Então ele hoje chama Prêmio Habano. Eles dão esse prêmio em 3 categorias: em produção, em negócios e em comunicação, né? Cada uma dessas categorias elas têm 3 pessoas indicadas à premiação. É uma premiação muito bacana, porque no caso de comunicação, que foi o prêmio que eu ganhei, ela valoriza as pessoas que mais trabalharam em termos de divulgação da cultura e da informação do charuto cubano no mundo no ano anterior. Né? Então essa competição ela já existe já há algum tempo, parece que tem 18, quase 20 anos no festival, porque começou primeiro com negócios, depois entrou comunicação e depois mais para frente entrou produção. Né? Então assim, é um reconhecimento muito grande do meu trabalho. Eu já havia sido indicado à premiação 3 vezes. O César também já tinha sido indicado uma vez também na premiação de comunicação. E normalmente a gente fala que você está indicado já é um prêmio, porque é um reconhecimento mundial que você esteve entre as 3 pessoas que mais se destacaram. E o reconhecimento muito grande internamente em Cuba, porque toda vez que eles fazem a apresentação, cubano é um povo muito interessante por valorizar a pessoa. Quando ele faz uma apresentação, Walter Sais, campeão mundial Habano Sommelier, César Adames nominado. Sim. Então, quer dizer, aqui no Brasil você é segundo, ninguém sabe o que é, mas lá em Cuba é muito legal isso. Porque é um reconhecimento de um trabalho. Sim. E eu já tinha, como falei, tinha sido nominado 3 vezes antes, né, indicado à premiação, e tive a felicidade nessa noite de ganhar o prêmio pelo reconhecimento de um trabalho muito forte que eu venho fazendo já há alguns anos aí nesse mundo. Uma coisa interessante do prêmio é que depois que você ganha esse prêmio, você não é mais indicado, né, não é mais nominado nenhuma vez, você é considerado, vamos dizer assim, que você entra por uma espécie de hall da fama ali, que você está com esse título aí. Então foi uma honra muito grande. Ganha o convite para todos os jantares, ad eterno, e rola aquela história não sei se é lenda urbana, que você ganha uma caixa de charuto cubano também? Você ganha uma caixa, essa premiação, né, como você é eleito um hombre habano, pela vida, durante toda a vida, você tem direito a um ingresso para a noite de gala do festival e também a uma caixa de charuto cubano de produção regular, né? Não pode ser edição limitada, reserva, gran reserva. Você ganha uma caixa de produção regular também, uma caixa por ano durante o resto da sua vida. Você escolhe a que você quer, né? Você escolhe a que você quer. E curiosamente, a mais escolhida entre os hombres habanos, né, que já saíram, é sempre o Coiba Siglo VI. Que é um charuto icônico dentro de uma marca icônica, né? Então ele tem a preferência da maioria dos nominados, dos vencedores do prêmio Hombre Habano também. E eu tenho uma grande vantagem aí que eu posso falar, é que eu sou um dos Hombre Habanos campeões mais jovens.
Então eu tô com 45 anos, então se Deus quiser, se o coronavírus não me eliminar antes, aí eu tenho muitos anos aí com uma caixinha garantida. Qual que você escolheu? Eu vou escolher também o siglo 6. É um charuto que marca, né? Um charuto para quem gosta. A gente tá falando da marca Coíba, que é icônica, né? Uma marca diferenciada. E também o siglo 6, que é considerada a bitola mais... Não é mais tradicional, porque é um lançamento, se não me engano, de 2000 o siglo 6 de 2012, se não me engano, 2012, né? E é um charuto que, a partir do seu lançamento, ele mudou muitos conceitos dentro da produção do charuto cubano. Sim. Então, nesse ponto também é... Aproveitando falar ainda do jantar, como foi o lançamento do Romeu e Julieta, quem participa do jantar recebe uma caixa que é quase uma imitação, basicamente, da caixa laqueada vermelha com 3 unidades, mas também esse ano vocês receberam os charutos. Então eu queria saber se vocês degustaram os charutos e que vocês falassem um pouco mais das diferenças desses formatos. O que é o Nobles, o que é o Diana, o que é um parejo, o que é um figurado. Legal, e as impressões que vocês tiveram desse charuto. E só para a gente não perder esse link, a linha Siglos, né, que é a linha que foi lançada em 1992, depois de 10 anos, em 2002. Foi o siglo 6. Mas, então assim, só para complementar a questão do Romeu e Julieta, que chama linha de ouro. Então essa linha de ouro, ela veio com 3 vitolas comerciais, ou vitolas de salida, como a gente quiser chamar isso. São o Nobles, o Dianas e o Hidalgos. Então você tem 2 que são parejos e um são figurado. Então, algumas pessoas falam, parejo são 2 linhas paralelas, por isso que ele chama parejo. Veja bem, o figurado também são 2 linhas paralelas. Então os dois, eles iniciam, eles são cilíndricos, ele tem um formato cilíndrico de início, com 2 linhas paralelas, mas a diferença entre o parejo e o figurado é justamente a terminação. Ou seja, ele é afunilado que é justamente na parte onde você vai cortar o charuto, você tem a possibilidade de ali dar uma calibrada na fortaleza, na sensação de boca que você vai sentir ao fumar um figurado. Você pode cortar um pouquinho menos, tem gente que pega o figurado e corta um pedação, ou seja, você transforma um figurado em parejo. Então a diferença, eu diria que a diferença essencial entre um parejo e um figurado é a sensação de fumada, se você obedecer ali o que em tese a regra manda, que é cortar 3 milímetros ali da parte onde você vai colocar a sua boca, né? Ou seja, o que a gente fala, a cabeça do charuto, e você cortando só um pedacinho para você deixar bem afunilado. Você pode fazer 2 cortes, 3 cortes ao longo da fumada, como você quiser. Então essa é a diferença principal. E para mim o Romeu e Julieta foi uma coisa assim bem bacana que aconteceu com o Monte Cristo, os Monte Cristos. Tinha a linha clássica, depois veio o Edmundo e tudo mais, que sempre foi médio a fuerte, né? Ele veio a linha Open, que ele foi um pouquinho para trás. Muita gente fumadora de Monte Cristo, ou que às vezes os não fumadores de Monte Cristo, mas que admiravam a marca, quando fumavam Monte Cristo, não tinha tanto prazer, porque era um charuto de calibre, por mais que na cartilha fala média forte, você sentia alguns Monte Cristos paulada, forte. Então Monte Cristo veio e trouxe uma fortaleza linha Open média, né? No caso da Romeu e Julieta foi diferente. Eles tinham todo o portfólio linha média, eles foram um nível acima. Eles colocaram toda essa linha de ouro como média fuerte. Então você vai poder fumar uma Romeu e Julieta com uma estrutura mais forte em boca, com peso maior, com um território de sabor mais intenso, e realmente está mais intenso. Porque eu fumei os 3 da noite, diria que não tá. Precisa esperar um pouquinho mais, né? Sim. Não vamos entrar nisso, não vai ser mais 15 minutos de vídeo, mas a gente pode entrar outro dia, falar um pouquinho de envelhecimento, um pouquinho disso, a gente fala em outro vídeo. Mas o bacana é que esse Romeu e Julieta, eu acredito que ele vai vir com uma personalidade diferenciada e veio para abrilhantar mais o portfólio de habanos. Além do lançamento dessa nova linha de Romeu e Julieta, tivemos a premiação e também o tradicional leilão, ou subasta, como o pessoal chama lá. Foram quantos lotes de umidores esse ano? Na verdade, esse ano foram 5 umidores da marca Romeu e Julieta, H. Upmann, Partagás, Monte Cristo e Coíba. E teve um leilão, um umidor extra que foi doado pela família do Simon Chase para participar do leilão também. Só em termos aqui que a gente reforça sempre nos vídeos aqui, é importante a gente sempre manter a qualidade da informação e a correção da informação. O Coíba Siglo 6 foi lançado no ano de 2002, só para não ter nenhum tipo de dúvida aí para vocês que estão assistindo. Antes de falar do leilão rapidamente, só para fechar a questão dos lançamentos, né, que a gente falou para acabar de cobrir aqui,
Teve um Partagás que foi lançado no Umidor, comemorando 175 anos da marca Partagás, que é o Partagás Tropicalis. Ele tem cepo 54 por 175 milímetros de comprimento. São 450 umidores que serão produzidos com 50 charutos em cada um deles. Além do Partagás, que a gente ainda não abordou aqui, tem o Royo de Monterrey, o Year of the Ox, e em espanhol, olha que bonito isso, Año del Buey. Tá bonito, né? Seguindo essa linha aí do lançamento do ano passado, né, que chegou nesse mercado. Isso aí é para o mercado, é uma homenagem ao mercado chinês, mas que provavelmente vai vir para o Brasil na também. Verdade, aqui no Brasil chegou o que foi apresentado, o Ano do Rato, né, com uma caixa de Romeu e Julieta com 8 charutos. Esses vão ser 18 charutos, numa produção de 8.888 caixas, né, com 18 unidades em cada um. E fechando os lançamentos, o Habanos Collection, que é aquela coleção que imita livros, né, que a caixa imita um livro, que vai sair nessa edição agora pela marca H. Upmann na bitola Super Magnum. A bitola Super Magnum, ela tem cepo 56 por 180 milímetros de comprimento, um charuto grande e grosso, com uma tiragem de 3.000 caixas que imitam livros também. Agora voltando para a excitação do leilão, né? O leilão foi conduzido pelo pessoal da Christie's de Londres, né? Esse ano foi muito legal, porque o Simon Chase durante anos conduziu o leilão e ele fazia isso com uma maestria, né? É um grande conhecedor da Habanos, né? Uma pessoa que dedicou muito da sua vida ao Habano. E depois, quando ele ficou doente, se afastou disso e faleceu depois, um ano depois. Então, eles fizeram algumas experiências com outros leiloeiros. E no ano passado, o leilão ficou bem abaixo do que eles esperavam. O importante é falar que esses umidores são peças desenvolvidas, peças únicas, desenvolvidas para serem leiloadas na gala do Festival del Habano. São umidores grandes, lindíssimos, feitos por artesãos conceituadíssimos. Eles levam em média aí 400, 500, até às vezes 550 charutos em cada um deles. E esse ano foi um grande sucesso porque eles contrataram a Casa Christie's, né, que é uma casa especializada em leilões. E o leilão foi muito bem conduzido, foi um ponto alto também de melhoria do festival e com cifras recordes. Eu estou aqui com os números. O leilão, o primeiro umidor a leiloar foi o do Simon Chase, doado pelo Simon Chase, que saiu em 380 mil euros. Depois teve o da... Esse foi surpreendente. Foi surpreendente porque, né, não era daqueles leilões móveis. Eles estavam fechando em 100, daqui a pouco... De repente começou a voar. Também falando dos outros aí, teve o H. Upmann por 270 mil euros, o Partagás por 400 mil euros. Posso fazer? Pode. Esse para mim foi o mais bonito de Tava lindo. Em termos de beleza de a gente vai, as fotos, tudo, né, vai estar passando para o pessoal acompanhar. Lindo. É o Partagás em 400 mil euros, o Monte Cristo em 420 mil euros, o Romeu e Julieta em 350 mil euros e o Coíba, que sonha os tambores, 2 milhões e 400 mil euros. É verdade, 2 milhões e 400 mil euros o umidor da Coíba, que, se não me falha a memória, tinha 550 charutos dentro dele. Só lembrando que esses charutos não são de um formato único. Todos os umidores dedicados a cada marca trazem ali uma proporção de 20 formatos da marca A, marca B, marca C. Então não é que você tem 400 charutos do mesmo formato. Você tem ali possibilidade de ter 10, 15 cepos diferentes, formatos diferentes, que é uma coisa espetacular. E toda essa renda obtida vai ser dedicada à saúde cubana, né? Sim, então isso é mais importante. Isso é um ponto muito importante pelo caráter social também que tem esse leilão, né? E também por isso, também por um dos motivos que o leilão chega a valores mais altos, porque também as pessoas estão ali também querendo também ajudar, né? Não é uma ajuda gratuita, né? É uma ajuda que também elas levam uma peça, né? Depois, uma obra de arte realmente. Então isso é muito interessante ressaltar. E é importante dizer também que quem quiser participar, doar, fazer os lances, não se preocupe com o transporte, não tem que levar junto no avião, despachar. A Habanos S.A. entrega em qualquer lugar do mundo, menos nos Estados Unidos. Então esse é um ponto positivo. Mas agora, para a gente finalizar, porque o diretor já está me fazendo um sinal aí que a gente está já atingindo a cifra astronômica de 1h45, né, diretor? Mas eu tenho certeza que vocês estão gostando. Voltaremos aí com novidades, mas perguntas que eu não preciso fazer se vale a pena por tudo que a gente comentou. Mas
Como que esse pessoal que não conhece, quer participar, o que ele tem que fazer? Como é que é o processo? Quando que abre as inscrições? Como é que é o processo de participação? Vocês que já conhecem aí o Caminho das Pedras, ajudem aí esses nobres teleouvintes que estão nos vendo aí a conseguir chegar ao 23º Festival de Alabano 2021. Deixa eu fazer umas considerações importantes, porque é um festival em termos de vontade de ir, da estrutura, da organização, no resumo final é fantástico. Um festival que, se todo mundo pudesse ir, vá que você não vai se arrepender. Só que é um festival limitado, como tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que é bom não, que é maravilhoso, tem um número limitado de participantes. Então é muito difícil, né, para não dizer impossível, nada é impossível nessa vida, mas é muito difícil de conseguir, ainda que você queira pagar o valor que é o festival mais caro do mundo hoje, né? É muito difícil de você conseguir esses tickets ou conseguir o pacote. Então, o que eu, na verdade, a gente conversou um pouquinho antes, o que eu sugeriria, uma sugestão para Empório Cigar, para pensando um pouco no mercado, como ele já vem pensando demais, com vários eventos que ele vem trazendo, marcas novas e tudo mais, seria fazer. Nós sabemos que eles também têm uma quantidade pequena, cada país tem uma quantidade pequena, tem um lote específico. Por exemplo, o Brasil, eu não sei quantos que vem, mas vamos colocar que vem 10, não é muito mais nem muito menos que isso, é mais ou menos 10 pacotes. Eles poderiam tentar fazer o seguinte: olha, Habanos, me dá 5 a mais, isso é minha sugestão, tá? O que eu faço com esses 5 a mais? Quem tem interesse de ir no festival, interesse pagando, obviamente, se inscreve no site da Empório Cigar, por exemplo. Se inscreveu lá, eu quero ir, sei lá, vai ter 10 pessoas, 20, 30, 40, 50 pessoas que queiram pagar. A Empório pega esses 5, destina e faz um sorteio público, um sorteio, sei lá, filma o sorteio, põe a bolinha, puxa para não falar que é carta marcada, né? Então você vai lá, sorteia esses 5 a 5 sorteados, podem ir, porque assim, se não for por esse caminho, é difícil, é um festival que é praticamente impossível você conseguir o pacote para ir para esse festival, é muito, muito difícil. Eu, por exemplo, vou nos últimos 2, 3 anos, eu vou com o Habanos da Suíça, né? Então eles me convidam, eles me oferecem tudo, então eu vou com eles. É muito difícil a gente conseguir ir, assim, pela limitação e por ser extraordinário como é. Mas vale hiper a pena, pagando o preço que for, porque... Até porque também, lembrando, como você falou muito bem, você não é obrigado a comprar o pacote inteiro, você pode comprar os módulos ali, mas alguns módulos, jantar de gala, esse é o que esgota com a maior rapidez ali. Tem outros que são mais fáceis, uma visita à plantação ou fábrica é um pouco mais fácil. Se, lamentavelmente, você não conseguir participar do festival, ainda tem uma opção muito interessante, que é o seguinte: você pode comprar o ingresso da feira e fazer um tour pela feira sem se inscrever. Então você pode chegar lá no período do festival, vai até o Palácio de Convenções, compra o ingresso, pelo menos pela feira, que são 5 dias, você ainda pode sentir um pouquinho do gosto do festival. Esse é um ponto positivo que a gente tem. Velar, considerações aí finais? Né, eu acho que esse vídeo ficou fantástico, né? Tá um pouco mais longo, mas tenho certeza que vale a pena. Você que está acompanhando até agora absorveu muita informação bacana aqui passada por nós três. Queria falar também que eu tenho um Instagram, @ConexãoTabaco, está aparecendo aí na tela para vocês aí. Não deixe de seguir lá, também eu acompanho eventos no mundo inteiro, então tá sempre as novidades, lançamentos, etc. Não deixe de se inscrever no Instagram. Eu também vou fazer um comercialzinho aqui. Também tem meu Instagram, Walter Sais Oficial. E você tem um canal do YouTube, que ali tem todas as plantações, não só de Cuba, mas eu tenho meu enfoque é muito mais técnico, em termos de plantação, terroir, fábrica, processo. Não só Cuba, como hoje tem mais de 6 países já lá, como República Dominicana, Nicarágua, Honduras, México e outros lugares aí pelo mundo. Bem bacana. É para quem realmente gosta de conhecimento tabaco. Quem não gosta nem vai lá, porque vai perder seu tempo. Mas se você gosta, dá um pulinho lá. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de compartilhar. Afinal de contas, a ideia do Caruso Lounge é trazer a maior quantidade possível de informações desse universo. E a gente se vê no próximo vídeo.